Glória a Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra do Senhor, bem-vindos à casa. Glória a Deus. Quem vos cumprimenta aqui é a Bispa Nadir. Que Deus, aleluia, lhe dê a perfeita paz e prosperidade que Ele tem para os seus na terra. Muita saúde, vigor e força para caminhar com Ele. É o que eu desejo a vocês de todo o meu coração. Meus amados irmãos, quero falar de um assunto aqui que dá nojo nessa internet. A gente tem acompanhado vídeo daquelas profecias que foram colocadas na vinda de Jesus, dia 23, 24 e 25 de setembro. E outras. Parece que está na moda um copiar o outro, a profecia do outro. Eu não gravo muitos vídeos falando sobre isso porque eu não sou oportunista. E nem vou copiar ninguém. A gente vê os irmãos, que a gente até confia que esses irmãos são idôneos, são confiáveis. Quando vai ver, estão nas mesmas cópias. É criança, o diabo do engano, da operação do erro. Enganou até crianças que diz que morreu, que ressuscitou, que foi lá no céu e voltou, e Jesus falou que era 23 de setembro. Crianças. Glória a Deus. E é um falando a mesma coisa. Amados, vamos ser vigilantes e vamos ficar com o que aprendemos dentro da palavra de Deus. Agora tem aí umas abençoadas irmãs que agora que vieram falar contra. E por que não contestaram antes do dia 23? Pois bem, eu lhe digo por quê. Porque até esses que gravaram o vídeo depois não tinha certeza. Eu gravei muito antes, uma semana antes, porque eu tinha certeza que o meu Cristo não ia vir. Como tenho certeza que não vai haver nenhum dia de escuridão. Como tenho certeza que não vai ter nenhum dia, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na França, nem em lugar nenhum. São mentirosos, deixando milhares de pessoas enganadas, dando lugar ao espírito do erro. Uma vez o Senhor me mostrou um tsunami no Rio de Janeiro. Até hoje eu oro para ver se é nos nossos dias ou na era da tribulação, depois do arrebatamento. Você não pode soltar uma profecia que Deus não lhe disse a data, viu, mentiroso? Estou me dirigindo agora aos falsos profetas que me criticam. Glória a Deus. Que ironiza a minha fala nesse YouTube. Mas vê se sou eu que ando soltando dia de escuridão. Vê se sou eu que ando mandando estocar comida. Eu estoco ela aqui, ó, no meu buchinho. Não haverá estas coisas. Jesus já me falou comigo. Ouça, igreja amada, a palavra verdadeira. Eu só venho aqui no YouTube falar quando Deus me diz, grave. E me dá o conteúdo. Eu não ando atrás de ficar famosa, nem de audiência, viu? Mentirosos, falsos profetas. Vocês vão pagar para Deus as almas que vocês deixaram enganadas, colocando esses conteúdos no canal de vocês, sem vigilância. Olha lá nos Estados Unidos, pessoas que venderam casa, estão no olho da rua. Apareceu aí nos vídeos chorando, se acabando, porque venderam carro, deram dinheiro para caridade, para as obras de caridade, e ficaram sem carro, sem casa, sem emprego, sem nada. Amados, quero dizer uma coisa para vocês. O meu filho, solteiro ainda, que eu tenho um, ele estava fazendo biologia.
estava lidando com muitas pessoas e ele saiu, trancou a matrícula. Ele falou: mãe, eu não vou fazer biologia, eu vou procurar outra coisa, eu não vou trabalhar com pessoas. Porque o ser humano está ficando bestial. E eu sou obrigada a concordar com meu filho. Porque Deus me livre, como que uma pessoa se diz de Deus e tem coragem de soltar uma coisa dessa numa plataforma como essa de longo alcance, para deixar almas enganadas, iludidas. E agora tem umas e outras aí, outros, que eu não quero citar nome aqui, mas para quem, não estou dizendo indireta, mas para quem sabe ler o pingo é letra, eu não preciso dizer o nome, porque eles estão com a cara estampada aí no YouTube. Falando do anticristo. Primeiro apareceu um pastor aí, um tal de Zé Trovão, dizendo que era Macron, o anticristo. Primeiro foi Obama, não, primeiro foi Bush, era o anticristo. Agora o anticristo é um tal de Mardi, agora o anticristo é o esposo da filha de Trump. Meu Deus. Outra hora o anticristo é o Elon Musk. O povo não está ficando bestial. Mas eu estou falando de quem tem a Bíblia na mão, não estou falando de ímpio que supõe. Eu estou falando de pessoas que se diz que é profeta, estudiosos da palavra, e tem coragem, o desplante de vir no YouTube, dizer que o anticristo é tal e tal e tal pessoa. Eu fico para não viver, me dá vontade de sair do meio dessa plataforma, ficar só na igreja aqui. Eu estou muito bem aqui pregando a palavra de Deus, na igreja. Mas porque a gente recebe milhares de e-mails por mês e nos fazem essas perguntas, eu sou obrigada a vir aqui responder aos amados e a eles que nos mandam muitos e-mails que eu vou estar respondendo em vídeo, fazendo perguntas sobre as palavras de Deus. Pessoas que estão 20, 30 anos na igreja e não sabem nada do que é a palavra de Deus, o conteúdo do Evangelho. Estão vivendo de suposições e de achismo, amados irmãos. A palavra é bem clara. Quando você for orar de madrugada, pede, põe a Bíblia na cabeça e ora, amados e amadas. Que o Espírito Santo revele a palavra a ti, dentro do teu ser, e ele revelará. Porque Paulo já dizia, né, o Pedro, se não me falha a memória, Pedro, que tem pontos difíceis de entender das Escrituras, que os falsos profetas torcem ao seu bel prazer para enganar pessoas. Já naquela época, nos primórdios da igreja, já tinha estes. Eu quero ler com vocês segundo Tessalonicenses 2, para falar um pouco da vinda do Senhor Jesus e falar um pouco do anticristo. Primeiro eu vou dizer, antes de ler, a igreja não verá o anticristo de corpo presente. Ponha dentro da tua mente. O anticristo, ele está agindo no invisível, ele está agindo no espírito, com a operação do erro, do engano, na face da terra. E é muito fácil ele enganar a mente de quem não anda com a vida pautada dentro das páginas da Bíblia, e que não se enche do Espírito Santo, tal qual as virgens prudentes se encheram suas lâmpadas. Nós devemos, nestes dias maus, que os dias são maus, nos encher do Espírito Santo quanto baste, até ser dia perfeito, para alcançar bom entendimento e bom siso. É não transmitir uma palavra, uma profecia que vai deixar alguém enganado. Deus nunca me revelou se esse tsunami do Rio de Janeiro será para os nossos dias,
para os dias vindouros da grande tribulação, ou antes dele proclamar o milênio. Ele nunca me disse. Ele só disse que haverá um tsunami no Rio de Janeiro. Eu não posso inventar data ou dizer outra coisa, ou mandar o povo correr de lá, vender casa. Não posso. Glória a Deus. Oh, amados, tem hora que não dá vontade de ficar nesse meio. Porque é terrível. Tem um ditado aí fora, e ele é muito válido, que quem se mistura com porco, farelos come. Você não viu a minha mistura com o Grace Gottes, o que é que deu? Glória a Deus, eu fui comer farelos. Não vou me importar que faça piada com o que eu estou dizendo aqui. Porque eu já virei uma piada nesse YouTube. Glória a Deus. Que me importa uma mais. Mas é a realidade. Glória a Deus. Agora você que é sério, você que é séria, uma mulher de Deus, homem de Deus, compartilhe. Põe nos seus vídeos se você tem seriedade na vida e sinceridade de ouvir as coisas de Deus. Por que você não compartilha o meu vídeo no seu canal? Em vez de ficar ouvindo data de 25 de setembro, 23, agora o apagão vai ser dia 15 de dezembro. Estão falando já aí nesse YouTube. Apagão sempre teve. Apagão sempre teve falta de energia. Sempre existiu, desde que energia é energia, que foi inventada, que existe apagões. Glória a Deus. O sol não vai desaparecer. O sol vai escurecer antes dos dias de Cristo. Lá em Israel. Antes dele aparecer lá em Israel. Para destruir o anticristo, o sol vai escurecer sim. Antecedendo os dias da vinda de Cristo para destruir o anticristo. Mas a igreja já vai estar na glória, amados. A igreja não verá o anticristo, porque enquanto a igreja estiver na terra, glória a Deus, o anticristo não pode estrear de corpo presente. Corpo de carne, isso aqui, ele não pode não. Vamos ler? Ninguém, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo, preste atenção, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente a um. E não é o Trump. Não é Emmanuel Macron. Somente a um. Não é presidenciáveis. Não é rei da terra. Que resiste, que do meio seja tirado. Esse é o Espírito Santo, que resiste o anticristo, até que ele devolva a noiva, que é a igreja, a Cristo. Parece uma contradição quando ele fala aqui, no verso 3, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e ela já não veio? Esse manifeste o homem do pecado, e ele não está se manifestando no pecado que entrou dentro da igreja, o filho da perdição. Ele não já pôs as perdições dentro da igreja dele, que pertence a ele. O mundo não já entrou em várias igrejas, aqui não entra não.
Aqui o filho da perdição não entra para tirar a doutrina santa do Senhor daqui dentro, não. Isso já se cumpriu, mas não é ele de corpo presente. É lá nas cartas joaninas você vai encontrar João dizendo que muitos anticristos já estavam na terra naquela época. Muitos anticristos, ele diz, filhinho, muitos se tem feito anticristo, e bate aqui. Mas aqui no 6 e no 7, glória a Deus, no 7 e no 6 diz, e agora sabeis o que o detém. Você sabe? Acabei de dizer. O que o detém? No corpo de carne, porque no espírito ele está no mundo. O espírito do anticristo foi o que colocou a apostasia, tirando a doutrina, colocou maçonaria dentro das igrejas, colocou apostasia, mundanismo, poderes mundanos dentro da igreja. Já vivemos esse tempo. Ele já concluiu este feito. Agora ele está preparando a humanidade para recebê-lo de corpo presente. Quem é que o detém? Medite nisso. E não acredite. Tem um que o detém. Está aqui no verso 6. Vou repetir de novo. Tem um que o detém. No verso 7, que resiste. Detém ele e resiste ele. Me contestem, pastores, teólogos, sabichão. Vocês não dizem que são sabichão, cheios de sabedoria, com o vosso estudo, a vossa teologia. E por que não contestaram o 23 de setembro? Em terras secas. Terra seca, sugiro a vocês que vocês mergulhem no oceano do Espírito. Vocês têm a incumbência de tirar o engano de quem está nele, assim como eu tenho e estou fazendo aqui hoje. Porque vocês não falam, cadê os grandão? Os que têm nome grande aí? Que não vieram dizer nada, ficaram escondidos na toca. Enchendo o buchinho de frango, porque os buchos dele é cemitério de frango. Glória a Deus. E eles não têm conteúdo de Deus, não têm unção de Deus. Eu não estou me esnobando, nem sendo soberba. Da soberba precede a rainha, mas é isso que a gente vê. Nesses pastores é blá blá blá, é debate, é blá blá blá, é debate, mas cadê a palavra, a eficácia da verdade, da palavra? Deles vir nessa plataforma gravando um vídeo, dizendo não acredita. Foram poucos que fizeram isso. Acho que daqui do Brasil eu vi só 2. E vi um lá da África também falando. E depois eu gravei um falando também antes do 23 de setembro. Viu, amados irmãos? Glória a Deus. Só, aqui está escrito, porque já o Ministério da Injustiça opera. Opera ou não opera o Ministério da Injustiça nessa terra? Quanta injustiça nesse mundo. Isso vem do anticristo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E não é humano. Porque o ser humano não pode resistir ao anticristo, como está previsto na palavra. Esse aqui não é humano. É o próprio Espírito Santo. Glória a Deus, que impõe sua resistência a ele no meio do povo de Deus. Da noiva do Cordeiro, na noiva ele não toca, como está lá em Mateus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Cordeiro. Glória a Deus, acredite nesta palavra, meus irmãos. O versículo precursor que fala, presta atenção, o versículo precursor do Velho Testamento está em Isaías 57, que diz que nós não veremos o anticristo. Isaías 57, o justo é levado antes do mal.
Não se refere à nossa morte antes do arrebatamento, não. Porque nós vemos o mal todo dia na terra. Vem mal para nossa casa, vem doença, vem uma gripe forte, vem praga, vem... E por que lá está escrito que o justo é tirado do mal? Esse mal que está falando Isaías 57 é a tribulação. O justo será levado antes do mal. Está lá em Isaías 57. Nós não estamos vendo mal em Gaza, Israel, como Deus me usou para profetizar. E agora? Vão dizer que eu disse mentira? Glória a Deus. Vão dizer que eu sou falsa profeta? E Deus me disse essa semana, tem 6 dias ou 7 hoje, que Israel vencerá toda a batalha. E me repetiu, toda a nação que se levantar contra Israel, darei a ela o que fazer. Israel não sucumbirá na dor. E o Senhor disse, eu exterminarei até o último do Ramais, através do meu exército que está em Israel. Foi isso que ele me disse. Não vai sobrar um do Ramais para fazer um chá. Glória a Deus. E esse Maduro da Venezuela também. O Senhor me disse que ele vai ser pego e vai ser morto. Me disse muitas coisas, mas eu só ponho aqui o que ele ordenar que eu ponha. Que ele me dê liberdade para falar, eu falo. Eu não sou como muitos por aí que querem audiência a qualquer preço, mentindo descaradamente sem Deus mandar. E também os castelos dos Conde Drácula, lá em Brasília, vai cair por terra, vai ser dissolvido. E vocês sabem do que eu estou falando. Agora não pode falar nome, que tudo é anistia, anistia não é cadeia, é prisão, é processo, é censura. Então vamos falar castelo de Condes Dráculas. Esse castelo de corrupção dos Condes Drácula está caindo por terra. Deus é Deus, que está lá com a espada dissolvendo. É Deus. Glória a Deus. Isso ele me disse. Vamos prosseguir na leitura, no verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui é a vinda para Israel, aqui não é o arrebatamento. Onde ele vai pôr os seus 2 pés no monte das oliveiras, e vai partir o monte no meio, segundo Zacarias 14. Está lá escrita a profecia. Criando um vale ali. Glória a Deus. Criando um vale para o povo fugir do anticristo. Onde ele vai ficar a sós com ele. E vai desfazer o corpo carnal dele com o sopro da sua boca. E vai chamar o arcanjo Miguel para prender ele por 1000 anos. Glória a Deus. É aqui. Aqui ele não está falando de arrebatamento. Aqui é a vinda para Israel, para dar livramento a Israel. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses fala do arrebatamento, que é nas nuvens. Glória a Deus. E ele não vai soprar das nuvens aqui na terra para aniquilar o anticristo. Ele vai estar cara a cara com o anticristo. Essa aqui é a terceira vinda. A primeira vinda foi em carne, a segunda vinda vai ser no dia do arrebatamento da sua igreja, e a terceira vinda vai ser para aniquilar o anticristo. A igreja não passará pela grande tribulação. É mentira. É mentira dessas falsas profetas enganadoras. É mentira dessas falsas profetas, desses falsos profetas que interpretam a Bíblia errada. Como nós não vamos estar aqui para ir para esse templo em Jerusalém, aqui está escrito. Verso 4 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse templo que vai ser reconstruído
lá em Jerusalém. É o templo que o anticristo almeja, porque o Messias, o adorado verbo, vai se sentar lá, e ele quer chegar primeiro, e ele vai chegar. E no lugar do Messias ele vai se assentar por muito pouco tempo. E a igreja não está mais aqui nessa terra por ocasião desses acontecimentos. Viva? A igreja não está aqui. Olha aqui o verso 9. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. O anticristo virá para os que perecem. Medita. Eu e você estamos esperando o Filho de Deus. Os que perecem estão esperando Ele. Você está, amado, esperando o Filho de Deus? Tá, minha amada? Tá, minha querida? Tá bonitinho, bonitinha? Você está esperando o Filho de Deus? Porque eu estou. Eu não estou esperando o anticristo. Embora eu e tu usa o que é dele. Porque Deus permite ele criar coisas boas para nós usar, para ele largar de ser besta. Mas como manadinho. E eu vou tirar a hipocrisia dessas irmãs agora, desses irmãos. Tirar a hipocrisia. Porque tem alguns hipócritas. É que rede social é pecado, o celular é pecado, o YouTube é pecado. Veio tudo do inferno, veio. O teu cartão de crédito que está na sua boca veio do inferno, da sua bolsa. O teu arroz que tem código de barra nele, aquele código é oriundo do inferno e está no seu armário. Deixe de ser hipócrita. E você come o arroz. Na tua lata de óleo está lá o código de barra do diabo, que é o controle dele, da época dele aqui na terra. Controla as compras e as vendas. Para os crentes que ficarem, os crentes que ficarem vão se ver doidos, porque não vão poder comprar e nem vender sem não receber a marca dele. E o código de barra é uma das marcas do anticristo. O chip de cartão de crédito é do anticristo. Deixa de ser hipócrita. Todo o sistema da terra é ele, mas não vale um gato de terra sem o corpo dele estar presente. Não tem validade. Viu? Não tem, já me mandaram sair do YouTube porque é do diabo. É do diabo. Toda a eletrônica, inteligência artificial, tudo foi o diabo que inventou. Viu? E o tranca-rua é o pai das eletrônicas para prender o povo. Mas quem serve a Deus tem equilíbrio na mente. Nada se me apegará, diz a Bíblia. Só está no Salmo 101. Nós não podemos ser controlados, nós temos que controlar. A graça purifica o cartão de crédito. A graça purifica o sistema para mim usar e você. Viu? Agora, na época do anticristo, de corpo presente, será tudo válido. Tudo condenatório. Glória a Deus. É claro que você não vai pôr um chip na sua pele, porque Deus não permite nem brinco na orelha. Tá? A graça me diz isso, que eu devo me santificar. Se aparecer algum chip aí obrigatório, não. Pode aparecer antes dele. Mesmo não tendo validade, você não pode, porque é pecado. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E ele preparou muito bem, o anticristo preparou muito bem a humanidade para receber suas marcas com tatuagem. Primeiro ele começou com a maquiagem, depois entrou no campo da tatuagem, preparando a humanidade para receber a marca dele.
Vamos separar alhos de bugalho e vamos separar o joio do trigo. Saber o que é pecado e saber o que Deus permite. Ah, teve muita gente que saiu da plataforma porque Deus não permite, que é do cão. Claro que é do cão. Mas Deus usa essa plataforma para mostrar o poder dele e mostrar o querer dele. E a palavra dele. Porque a terra é de Deus e sua plenitude. O sistema é diabólico. O sistema é diabólico. Agora, a terra é do Senhor e o que há nela, a sua plenitude. E tem coisas que Deus permite nós usar e não usar. Se fosse assim, nós tínhamos que cortar a mão. Porque eu e você podemos usar essa mãozinha para pecar. Nós também, Jesus não falou para cortar ela? Se tua mão te faz pecar, corta. Mas isso é literalmente, Deus quer que você se mutile. Então se o celular te faz pecar, corta. Se o computador te faz errar, corta ele da sua vida. Você deve ter autodomínio, dominar o seu sentimento, como um dono de circo doma um leão selvagem, doma um urso selvagem. Nós temos a capacidade de nos dominar e não cair nas lábias de Satanás, ficar viciado nisso. Deus permite prestar serviço a ele, sim. Quantas pessoas, através desse vídeo, me mandam e-mail que se converteu, que está seguindo o Senhor pelo canal, porque onde mora não tem igreja santa. Igreja tem, mas não é santa. O pastor não prega santidade. Deixa o mundanismo entrar, que é o que está aqui. O mundanismo dentro da igreja é a operação do erro, que vem do espírito do anticristo. Essas profecias de 3 dias de escuridão, de guardar comida, é tudo burlando a palavra. Ele se opõe a tudo que se chama Deus, porque no Salmo 37, versículo 25, se não me falha a memória, por aí, diz, está lá no Salmo 37, esse aqui. Não sou muito boa de guardar versículo. Diz: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. A igreja de Deus não passa fome. A igreja do Senhor não passa fome. Glória a Deus, aleluia. A promessa já foi feita. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. E ele disse: olhai para os lírios do campo, que nem trabalham, nem fiam, nem fazem nada. Nem mesmo Salomão em sua glória se vestiu como um deles. Deus nos veste, nos calça e nos livra do mal. Não vá na onda desses falsos profetas, amados. Te cuida. Cuida da tua vida espiritual. Vai orar, vai pedir a revelação da palavra. Deus me deu, dá a você. E me deu em visão também. O Senhor fez várias cenas do arrebatamento. Agora vamos entrar no arrebatamento. Olha o que está aqui. No verso 15. Então, irmão, estás firme e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Retém a tradição que tu foste ensinado do arrebatamento. Ele disse: 2 estarão moendo na moinha, uma será levada e outra deixada. Não vai haver alarido. 2 terão numa cama dormindo, um será levado, outro será deixado. Falando do fuso horário.
Dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Vai desaparecer. E preste atenção no detalhe que eu vou dar a vocês. Quando Jesus me fez a encenação do arrebatamento para mim, não ficou uma criança na terra. Se o arrebatamento se der, primeira coisa, se você não subir, a primeira coisa a fazer é procurar pelas crianças. Esse é o conselho que eu lhe dou. Deus me livre que você fique. Deus me livre. Porque eu vi como esse mundo vai ficar. E o anticristo ainda demora para estrear de corpo presente. A igreja não passará pela grande tribulação. É mentira de quem diz isso aí no YouTube. Não creia. Não creia. Glória a Deus. O anticristo já está manifestado na operação da injustiça, diz o texto do versículo 6 e o contexto do versículo 7. Ele está no mundo, usando lá em Brasília os castelos dos Conde Drácula para fazer injustiça. Está na Venezuela matando o povo. Isso tudo é a operação do erro, do anticristo. A operação do anticristo. Mas ele não está de corpo presente. Ele está usando quem dá lugar a ele. Não creio. Olha para as crianças e para os berçários do hospital, porque não fica. Aí eu vejo pessoas dizendo: Deus me mostrou como é o arrebatamento. Deus me mostrou como é o arrebatamento. Eu vi um casal com o bebê no colo. E o anticristo dizendo: nega, senão eu vou matar teu bebê, tuas crianças. Mas que mentira mais cabeluda dessas pessoas. Não acredite nesses vídeos. Não creia nesses vídeos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me mostrou várias vezes. Glória a Deus. Sempre o cachorro vai do meu filho. Glória a Deus, latir na hora que eu estou gravando. Oh, amados, não creia. Não creia, porque não ficará uma criança. Pelo menos de até 10 anos eu vi que não ficou. Nenhuma. Que o Senhor me mostrou o arrebatamento e me trouxe na terra. Sim, outra coisa que eu quero dizer. Mas, irmã Nadine, como ele não sabe o dia da hora? Não sabe. Ele me disse que ele não sabe. E o que ele me disse foi o seguinte: eu sei que meu pai me mostrou as visões. Meu pai me mostrou as visões desse meu dia. Eu sei como vou levar minha noiva. Eu sei o clima da terra como vai estar, porque meu pai me mostrou a visão desse dia como será. Ele mesmo assistiu no céu como será, mas dia e hora, mês e ano ele não sabe. Ele sabe como será o arrebatamento. E o que ele recebeu do pai, ele mostra aos seus filhos. Esse negócio de dizer que viu um casal, viu uma mãe correndo para as montanhas com as crianças, isso é filme do próprio anticristo, viu? Do diabo. E está te enganando. Porque o meu Jesus me disse que não ficará criança nessa terra e também ninguém vai gerar. Ninguém vai gerar filho nessa época. Os homens vão pedir a morte e ela não virá. Eles vão se lançar de prédio abaixo e não vão morrer. Viu? O meu Jesus disse isso. E não vão procriar. Isso eles não dizem, porque eles não têm a verdade. Não te enganes, amado. Jesus sabe como será o dia, mas ele não sabe que dia que é, nem mês. Ele sabe, e o que ele recebeu do Pai, ele transmite aos verdadeiros. Ele me mostrou tudo isso. E eu estou transmitindo a você,
para que você não fique, que vai vir muita coisa aí. Vai vir muito engano aí de pessoas que dizendo que é profeta, que é pastor, que é missionária ungida e vai estar dizendo mentira nesse YouTube. Para te deixar enganado. Não deixe Satanás roubar a tua fé. Não, não faça isso. Não deixe ele tirar a palavra de Deus do teu coração, amado. Amada do Senhor, paute a tua vida aqui dentro. Que a tua vida esteja pautada dentro das páginas da Bíblia, consagrada dentro da Bíblia, para você não cair nos laços do vil tentador e cair na operação do erro. Qualquer erro que eu ver agora nesse YouTube, eu vou estar contestando. Glória a Deus. O Senhor me disse que Ele não ouvirá. Ele não ouvirá orações para o ex-presidente, que eu também não vou dizer o nome, que vocês sabem quem é. Pode fazer milhares de vigílias na porta dele. Ele não ouvirá. Estão dizendo que o homem vai ganhar as eleições, que o homem vai ser não sei o quê, vai ser erguido. Não vai não. Não vai não. Oh, amados, quanto engano desses crentes. E o pior é que eles nem notam que eles estão sendo enganados pelo capeta, ficando com cegueira espiritual. Eles não se dão conta do engano que eles estão trazendo para o Brasil, para as nações que ouvem os canais dele. Estão deixando pessoas enganadas com mentiras terríveis. Depois as pessoas ficam tudo frustradas. Né, meus irmãos? Ficam frustradas. Ficam apagadas. Leia a Bíblia, querido. Querida, bonitinha, bonitinha. Leia a Bíblia. Vai na Bíblia. Para de ouvir mentira nesse YouTube. Que isso vai trazer só prejuízo para a tua alma. Quem está firmado na verdade anda na luz. E quem anda na luz não tropeça o pé em pedra. Agora, muitos, depois que eu falei de segundo casamento, acham que eu estou corrompida. Acham que Deus não fala mais comigo. Jesus fala comigo 24 horas por dia. Ele nunca parou de conversar comigo. Desde o dia que eu me converti até o dia de hoje. Glória a Deus. E o que eu disse do segundo casamento nunca foi mentira. Foi ele que me disse, eu não me corrompi não. E nem abri, nem assinei aval de adultério para ninguém. Eu sou radicalmente contra o adultério, porque eu fui vítima dele. Eu sou contra o adultério. Sou radicalmente contra o adultério, porque eu fui uma vítima dele e o meu filho também. Agora, não postei vídeo de segundo casamento para favorecer meu filho, não. Foi para tirar a cegueira de muitos que não lêem a Bíblia e não falam com Deus para ver a verdade, a palavra ser revelada. Oh, quanto engano. Eles estão escandalizando o Evangelho. Esses mentirosos escandalizaram o Evangelho e agora o povo que vendeu suas propriedades, como fica? Olha o escândalo, e Jesus disse que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar ao mar, de que escandalizar essa palavra, de que escandalizar os pequeninos do Senhor. Leia a palavra, meus irmãos. Glória a Deus. Deus nos elegeu para andar em santificação e honra ao nome dele. E não escandalar o Evangelho, como eu vejo aí o Evangelho escandalizado, de dia e de noite. Às vezes eu abro a tela do computador, só vejo ignomínia, mentira, horrorosa, coisa horrorosa. Glória a Deus. Promessa oca, promessa vazia de que esse homem vai voltar a ser presidente. Esse homem não preside mais nada, me disse o Senhor. Glória a Deus. É uma ilusão, uma idolatria dos infernos. Como que nós vamos ter uma pátria melhor? Como?
Se a idolatria reina nesse país. Como se algum presidente fosse o Messias, fosse se levantar para salvar. Quem vai nos salvar é Cristo desse mundo enganador. Quem nos salva é somente Cristo. Glória a Deus. Creio que já deu para você entender. Se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, que no próximo vídeo eu estou respondendo. Não dá, amado. Eu não tenho tempo de ficar respondendo comentário, nem o pastor Augusto. Glória a Deus. Eu leio todos para orar por vocês, por cada um que põe seus comentários, eu vou orar. Glória a Deus, eu pôr o nome no caderno de oração, vou orar, mas responder assim, digitando e tal, eu não tenho tempo, nem ele, porque a gente também tem que ler os e-mails, que é milhares de e-mails diariamente, de milhares, que chegam para nós, e está difícil ter tempo. Mas a gente vai continuar gravando. Qualquer mentira que eu ver aí, eu vou vir aqui no canal e vou contestar. Já que esses grandão aí, não é? Esses grandão que se intitula sábio, não vem. Não vem. Só vem para debater, para livrar a própria pele, para livrar a cara, livrar a pele. Eu tô mais é para correr perigo para Jesus, por Jesus. Eu adoro correr perigo por Jesus. Deus abençoe todos vocês e a paz do Senhor. Aguardo os próximos vídeos.